A corrida de rua vive um momento brilhante no Brasil e se consolida como uma das atividades físicas mais populares e acessíveis do país. Estima-se que existam hoje cerca de 13 milhões de corredores no Brasil. Tudo isso? É muita coisa, gente. A busca crescente por bem-estar, né, saúde, é um dos motivos aí pro a gente ver esses números tão significativos, né, Abi? E agora, eu quero fazer uma pergunta pra você. Será que você pensa que pra correr é só sair assim, ó, pronto, tô correndo, já tô praticando? Ou será que precisa de alguns cuidados básicos pra evitar lesões? Isso aí é importante. Mas aí vem a pergunta. Como que a gente inicia, então? Não é só colocar um tênis e sair correndo? E o que fazer para evoluir nos treinos? Porque a gente sabe que quando a gente começa, você fala, consegui 100 metros, né? E aí você vai aos poucos. E sem ter lesão, né? Porque tudo tem que ter o seu tempo. É sobre isso que a gente conversa agora e descobre a importância do bom preparo para a corrida. E quem nos explica o assunto é o fisioterapeuta Carlos dos Santos, que não veio sozinho, já veio acompanhado de uma Atleta! Olha, a Beatriz mina é fera. Rodrigues. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Olá, tudo bem, Tudo bom, bebê? querido? Seja bem-vindo, que prazer te receber aqui. Obrigado. Seja Oi, bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Obrigada. Obrigado. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada. As pessoas te chamam de Bia? Chamo Bibiazinha. Bia e Biazinha. Viu que bonitinha? Com toda essa idade e já é uma corredora. De ponta. De ponta, é isso? Mas... Começou a correr com quantos anos? 9. 9? Quase Isso, ontem. 9. Isso Quase é ontem, muito legal, porque a gente tem essa coisa de achar que criança, de repente, não pode Sim. correr. E hoje em dia, muitas crianças estão começando na corrida, né? Sem dúvida, né? Igual vocês falaram, a corrida de rua ela é um esporte, assim, muito democrático. Várias pessoas podem fazer a corrida, então isso é muito legal. E a Bia começou desde cedo. Fala um pouquinho, Bia, hoje você é atual líder do ranking, como que funciona um pouquinho? Eu comecei a correr desde os meus 9 anos. Fui profissionalizar, assim, mais a partir dos 11. Mas a corrida veio se tornando a minha vida, né, a partir desse momento. Eu sou atual líder do ranking brasileiro, sub-16. Fui campeã brasileira há pouco tempo atrás, alguns meses. E campeã paulista, destaque do Campeonato Paulista. Já aconteceu Só bastante coisa isso, esse tá ano. Só bom, isso. querido? Maravilhosa! E você tem 14 anos. 14. E aí ela compete com as pessoas até 16, é isso? Sim, porque são várias categorias, né? Então ela já compete no sub-16, sub-18 e tudo mais. Sim. Que orgulho. demais. E olha só, Carlos, você tá falando, né, e nós também comentamos de ser democrático, de ser um Sim. esporte que muitas vezes quem não tem acesso a uma academia, a um estúdio, consegue praticar. Realizar. Mas precisa de algumas coisinhas, assim, essenciais. A gente até separou algumas coisas Sim. aqui. Se você quiser vir aqui, ó, Isso, Joia. pode vir. Vem Licença. pra cá. Pode vir pra aqui também, Bia, junto com o Aqui, Carlos. Bia. Qual que é a primeira coisa? É a escolha, de fato, do tênis? Joia, essa é uma pergunta que eu acho muito bacana, né, de se fazer. Hoje em dia, o tênis ele influencia, sim, em algum tipo de lesão, mas o mais importante não é o tênis, é quem está vestindo o tênis. Entendeu? Essa que é a jogada. Legal. O que a gente fala é o seguinte, hoje em dia muitas lesões elas acontecem porque o corredor ele não está preparado. Então eu gosto de brincar da seguinte forma, se você conseguir começar devagar, você vai correr muito mais. Devagar no que eu falo não significa assim, não treinar direito, mas assim, você treinar bem, fortalecer bem, ter um fisioterapeuta, ter um educador físico, então tudo isso previne o surgimento de lesões. E aos poucos, né, a Abi até falou isso, porque muitas vezes a gente vai naquela sede de querer correr e fala, hoje eu vou correr 10, 15 quilômetros. Nunca correu na vida. Sim, Vai devagarzinho, né, não, Bia? Aos verdade. pouquinhos. sem dúvida. E toda conquista é uma conquista, né? Mas existe, por exemplo, uma postura para se correr? Porque a gente sabe que, por exemplo, as mulheres, elas têm sempre mais quadril. E a impressão que eu tenho é que quando a mulher corre, é um pouco mais desafiador do que o homem, porque parece que você carrega um pouco mais de peso e a gente ainda tem essa coisa de andar e fazer essa quebra Sim. com o quadril, É verdade. né? Isso tem uma postura, alguma coisa que a gente tem que ficar atento? Joia. Hoje em dia, o que a gente comenta é tipo assim, não existe uma postura correta. Existe uma postura que ela é mais assim, posso dizer pra você, que você tem um menor gasto energético, que ela é mais efetiva para você desempenhar o seu treino ou a competição. Por isso que é muito importante você ter um educador físico perto e você também ter o fisioterapeuta. Porque nós sempre comentamos da seguinte forma, quando um atleta ele chega
para o nosso atendimento, nós fazemos uma avaliação para poder ver os principais pontos fracos e fortes do corredor. Como você deu o exemplo da mulher. Então, muitas vezes, a mulher ela pode ter um quadril um pouco mais fraco ou um pouco mais forte. Então, isso tudo a gente tem que avaliar para poder entregar para o nosso cliente, para o nosso paciente, a melhor forma, né, para ele poder conduzir a sua atividade esportiva. Carlos, falando de novo do tênis, eu, por exemplo, piso torto. Sim. E daí eu sinto que, às vezes, um tênis para academia, para qualquer coisa, ele vai começando a ficar um pouco mais gasto para um lado, né? Pensando nisso, na individualidade de cada um, daí é melhor comprar um tênis ou outro? Joia. Hoje em dia, o que geralmente nós falamos para os nossos clientes é a seguinte coisa, com relação ao pisar torto. O mais indicado para você realizar uma atividade seria você fazer uma avaliação da pisada, onde você consegue descobrir de fato como é o seu tipo de pisada. Porque muitas vezes nós temos tênis mais específicos, entendeu? Mas dependendo do tipo da pisada, do tipo da sobrecarga, como o atleta está desempenhando isso, a palmilha seria um pouco mais indicada para o cliente. Hoje em dia, o que se fala muito com relação aos tênis, né, até trouxe alguns aqui para a gente poder ver, um pouquinho mais relacionado à prova, seria o drop do tênis, entendeu? O que é o drop? Drop, vamos lá. O drop é uma medida que a gente faz da seguinte forma. Eu pego o tamanho dessa região e o tamanho dessa, eu subtraio e vejo qual o tamanho do drop. Então, por exemplo, para um atleta que ele está iniciando, geralmente nós priorizamos drops um pouco mais altos e geralmente atletas que já estão um pouco mais experientes, drops que são um pouquinho mais baixos. O da Bia é baixíssimo. Tá vendo? O da Bia é aquele retão, né? Sim. Que ela é o ligeirinho, né? Ela não precisa nem dessas coisas assim. Boa. Por exemplo, quando a gente tem a mesma... Bia, vamos um pouquinho pra frente aqui pra gente poder conversar. Vou abaixar aqui, tá bom, Gabi? Tá, fica à Joia? vontade. Então, Gabi, fica um pouquinho de lado. Isso, ó. A gente pode ver, ó, que a medida, ela é quase igual aqui. Então, o drop dela, por mais que ele seja alto, o drop ele acaba sendo baixo, porque são iguais, quando você subtrai, acaba dando zero, entendeu? É a mesma coisa que a gente sempre comenta muito do tênis com placa de carbono, entendeu? E isso, até vou comentar um pouquinho para a Bia poder falar um pouco, né? Você utiliza tênis com placa, mas por quê? Ela já é uma atleta profissional, então já é diferente. Então, o que a gente sempre comenta com os nossos clientes, o tênis de placa ele é muito bom, mas depende, de novo, de como você está. Se você tem força, como está o seu treino, então aí acaba sendo mais indicado o tênis de placa. Para começar, o que a gente deve ter atenção? Algum alongamento específico? Iniciar com poucos, sei lá, metros, enfim. Como que a gente faz? Perfeito. Eu acho que o mais importante mesmo que a gente deve, no caso, é realizar um tipo mais de aquecimento, um treino mais de mobilidade. Por exemplo, eu trouxe algumas coisas aqui. Bia. Famosa faixa. Essa Faixinha, aí é ó. terrível. Faixinha é terrível. Você vai colocar aqui, ó, na altura, pra cima do joelho, por favor. Na coxa. Na coxa, pode vestir. E essa tem de várias resistências, Isso, tem várias né? resistências, várias tensões. Então, por exemplo, para mim poder iniciar, vou fazer um pequeno aquecimento. Posso, Bia, segura aqui em mim e você só vai, ó, abrir a perna pro lado. Isso. Um fortalecimento Tipo mesmo. um fortalecimento, um aquecimento para poder desempenhar a atividade. Pode parar, agora para frente, para trás, ou ela pode, como já é uma atleta já está mais acostumada, pode fazer sozinha mesmo, entendeu? E essas faixas a gente encontra baratinho Sim. na internet, Mercado Livre, Shopee, essas coisas tudo, encontra fácil, né? Sem dúvida. E cada faixinha, né, ela tem uma intensidade, um tamanho. Então, tudo isso ele é muito bacana para o nosso cliente, para o paciente estar usando. Então, ou seja, antes do treino, realizar um pequeno aquecimento, treino de mobilidade, que nós falamos que isso é muito importante. Por exemplo, mobilidadezinha, Bia, vai colocar uma perna na frente da outra, fazer para frente, para trás. Isso evita lesão. Isso evita lesão. Por exemplo, aqui eu consigo estar trabalhando com ela. Mobilidade da região do quadril, do joelho, do pé. Pode fazer, Bia, por favor. Isso. Pode parar. Aonde eu consigo trabalhar, aquecer melhor a minha articulação, proporcionar uma maior
proteção para o meu corpo no decorrer da atividade. E, de novo, que é muito importante, né, respondendo a sua pergunta, é ter um profissional de educação física habilitado para poder passar todo o tipo de treino, toda a periodização necessária, porque isso é muito importante. Muitas pessoas se lesionam também, muitas vezes não porque o tênis não está adequado, é porque ela começa a correr hoje, 5 km, amanhã já está 10, na outra semana está fazendo uma maratona, ela não periodiza. Então isso abre a porta para o surgimento de lesão. Então isso é muito importante. Ter um educador físico junto, um fisioterapeuta, onde a gente consegue conversar e otimizar o atendimento e o tratamento do atleta. E, Carlos, estou vendo aqui o negócio, que é uma delicinha e é uma tentação, né, Abi? Que é esse massageador Sim. aqui, né? Essa pistolinha. A gente também encontra facilmente em todo lugar e a vontade é de passar no nosso corpo inteiro. E só que, né? Pode fazer isso? Boa. Ou tem alguns lugares que não pode? A corrida às vezes sobrecarrega a coluna também, né? Sim. Conta pra gente. Então, o que eu acho muito importante é o seguinte, a pistolinha, por si só, ela tem várias intensidades, né, que é onde a gente pode ver, ó, é onde a gente vai, e vou usar você, dá licença, tá? Por exemplo, ó, ela tem várias intensidades, onde nós passamos no atleta, então isso hoje em dia é muito utilizado na parte da liberação miofascial, do recover e tudo mais. Só que a pistola, muitas vezes, é o que a gente comenta que ela acaba enganando a pessoa. Porque, por exemplo, se eu faço a própria oscilação, a própria pressão, ela vai dar aquela sensação de bem-estar, igual você comentou mesmo, Gabi. Sim. Só que isso, muitas vezes, mascara uma tensão muscular, uma possível patologia. Então, por exemplo, se você já é um atleta que está iniciando, que tem alguma experiência, acabou o treino, aí você chega, passa na panturrilha para soltar, posterior de coxa, quadríceps, ou, por exemplo, o próprio rolinho da liberação miofascial. E que é uma delícia entendeu? também esse rolinho, Porque né? esse é gostoso. Bia, você passa pra gente? Só poder ir falando, pode ir no chão fazendo, por favor. Por exemplo, fazendo a própria a liberação. Então, tudo isso ajuda. Mas, de novo, é muito importante você ter um profissional por trás, que nós vamos conseguindo entender o que está acontecendo. Porque muitas pessoas compram a pistolinha, compram o rolinho e vão auto se atendendo. Só que muitas vezes isso possibilita você não saber como está o real estado do corpo e você pode estar desenvolvendo uma lesão. Por isso que muitas vezes acontece da pessoa desenvolver uma canelite, aquela famosa dor na região da frente do joelho. Então a pessoa, ela utiliza a pistolinha, utiliza o rolinho, melhora, mas não fortaleceu, não se cuidou direito, daqui a pouco volta de novo. Então ela fica mascarando a sensação. Agora, eu queria fazer uma pergunta. A gente fica pensando, falando de corrida, enfim, teria como a gente mostrar mais ou menos como é que a gente corre? Porque tem gente que fala assim, parece que eu corro com a ponta do pé, ou que eu coloco o pé inteiro. Como é que funciona? Joia. Então, vou utilizar a Bia de novo. Bia, geralmente, como que é o seu contato inicial? Geralmente eu piso, tipo, do meio do pé aqui pra frente. Que é onde mais impulsiona e onde a gente economiza mais energia, né? Passo Justamente. largo ou passo curto? Eu acho que meio termo. Eu acho que muito largo você acaba perdendo muito tempo e muito curto também não dá. Por exemplo, é o que a gente sempre comenta, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, no caso da Bia, por ser uma atleta, de fato, quanto mais eu piso no meio do pé para a ponta, a minha eficácia é maior, eu corro mais, impulsiono mais. Mas, por exemplo, se eu comecei a correr hoje, para fazer esse tipo de contato, muitas vezes eu não tenho tanta força da musculatura para fazer. Aí a pessoa muitas vezes começa a bater um pouco mais o meio do pé ou calcanhar. Então, de novo, depende muito de que nível você está, para que a gente possa ir dando esses pequenos ajustes. Inclusive também, aí isso volta de novo a falar a altura do drop. Por exemplo, uma pessoa que ela está começando agora a correr. Geralmente, nós optamos por um drop do tênis um pouquinho mais alto, um tênis com um pouquinho mais de amortecimento, então isso favorece um contato um pouco mais de calcanhar. Aí, conforme ela vai evoluindo, nós vamos diminuindo a altura do drop e já vamos incentivando a colocar meio do pé e ponta. Então, depende um pouco de como está o nível da pessoa. É muito mais complexo do que você É imagina. muito mais, né? Me deu até vontade de começar a correr, mas são muitos detalhes, né? A gente tem uma perguntinha para você. Joia. E vamos ver aqui, olha, o Júlio César, de São José. Boa tarde, viva a tarde. Boa. Quem tem hérnia de disco extrusa
pode correr? Joia, uma pergunta muito legal. O que acontece é o seguinte, a corrida, por ser uma atividade de impacto, então ela vai gerar um impacto maior mesmo na região do core, na região que é o abdômen, lombar e glúteo. Como o nosso colega ele tem uma hernia extrusa, o mais indicado seria ele passar por uma avaliação, que a gente consiga entender como está a força da região do abdômen, da região da lombar, porque se ele for uma pessoa que ele não apresente sintoma, e ele tenha uma região forte de abdômen, lombar e glúteo, ele pode correr sem problema. Agora, se ele já apresenta um déficit de força, uma dor mais irradiada, uma parestesia que a gente chama, então isso muitas vezes seria melhor ele fortalecer primeiro, procurar um fisioterapeuta, um médico, educador físico, para daí depois ele estar realizando a corrida. Mas se tiver tudo sob controle, ele pode correr sim. Boa. Agora a gente queria saber essa maca aí, você trouxe ela para o quê? Para mostrar como é que faz uma massagem, o quê? Sim, Porque logo a pessoa cuidado. tendo uma lesão também, né? Vamos supor que ela não queira, mas teve uma lesão. E daí, como que a gente pode curar isso? Joia. Bia, você deita aqui para mim, por favor. Agora é o momento da alegria, hein, Bia? Cabeça Agora é pra lá. bom, hein, Bia? Isso. Vamos um pouquinho pra mais baixo. perto. Olha, Bia, se você não tiver assim muito afim, você avisa que a gente vai pro seu lugar. Né, Abi? Receber uma massagem? Bom, né? Nossa, que Tá delícia. vendo? Então, muitas vezes, nas regiões mais acometidas, nós comentamos mais sobre os músculos que compõem a cadeia posterior, entendeu? Então, muitas vezes, o que a pessoa ela pode estar fazendo mesmo, por exemplo, acabou o treino, eu vou, vamos dizer que a Bia sentiu uma dorzinha na panturrilha, sentiu aqui um pouco mais contraturada. Então, o que eu faço? Eu aplico gelo na região e faço uma pequena massagem ou uma soltura. Não precisa ser dolorosa, mas onde eu vou pegar, ó, e vou fazendo esses pequenos movimentos aqui. O legal é que a Bia sente bastante cócega, né? Então, Ai, que bonitinha. entendeu? Então isso é muito legal da Bia, entendeu? Não pode Então, nem falar que tá sofrendo, né? A gente pode estar Tá fingindo fazendo costume ali. esse tipo de movimento. Tem também os massageadores, vou pegar aqui uma coisa para mostrar para Que você vocês. quer? Aqui, ó. Pronto. Isso também. Legal. A Isso é um rolinho da tortura? Isso, quase um rolinho da tortura. Por exemplo, a própria pessoa pode pedir para outro, tá fazendo aqui, ó, essa parte da soltura mesmo aqui, ó, da cadeia. Para que fique fique menos tenso a região e ela consiga desempenhar a sua atividade. Olha só, tem mais um aqui que você incrível. trouxe, que é Tem. esse aqui. Esse Esse aqui, daí. pra que usa? Geralmente esse daqui, a própria pessoa consegue passar nela. Ah, é? Bia, senta para mim, por favor. Isso. Aí dá pra calcular a força, Ó, né? Segura aqui, você vai segurar e você vai passar no quadríceps aqui para mim. Isso. Ai, legal. Aí ela mesma consegue estar fazendo. Entendeu? Ai, que delícia! Gente, adorei. Isso é muito bom. É Esse é bom. bom. Muito Esse não dá bom. cócega. Esse não dá. Ela Esse consegue Não dá, segurar melhor. muito bom. Que maravilha. Muito legal, gente. Adorei. Como eu falei, fiquei até com vontade de correr. Quem sabe, né, Abi? A gente Quem se sabe, inspira. quem sabe. A Abi falou que ela tem um joelho meio ruim. É, Sim. eu tenho. Mas- Eu não posso correr grandes Grandes distâncias. distâncias, tem que ser mais comedido. Mas eu Comedido. gosto e aí eu faço devagar. Devagarzinho para não pra parar. não deixar de fazer, né? Gente, muito obrigada, Bia. Obrigada, Parabéns eu. pra você. Obrigada. Ainda mais sucesso, né, Carlos? Muito obrigada. Meu parceiro, obrigado. muito obrigada, Obrigado viu? mesmo. Volte sempre. Volte sempre. Joia. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, E você de meninas. casa que tem dúvida, aproveita, porque ó, ele pode falar das dores articulares, então aproveita o contato dele, @programa Viva Tarde, tem a foto dos dois lá e o contato aproveita para fazer pergunta. Isso mesmo. Não é?